Paz do Senhor, meus amados irmãos, irmãs. Irmãos, antes de Deus formar a terra habitável, com seres humanos, homens, animais, vegetais, o que era antes do princípio? Como surgiu o lago de fogo? Para quem e por que ele foi criado? Irmãos, nesse estudo eu quero levar vocês a conhecer, antes de Deus ter formado os homens, os animais, formado a terra habitável, o que era antes, lá no início, antes de Gênesis. Como foi criada a terra e por que foi criado também o lago de fogo. No início de tudo, irmãos, era tudo água, como vocês estão vendo aí, ó. Era apenas água, uma água pura, cristalina. Aí estava a vida. Tudo era água. No princípio, toda a matéria física era água. Nela estava a vida. Essa água representa o próprio Senhor Jesus, a fonte da água da vida. Aí vem a pergunta, né, irmãos? Já que no início, no princípio, era tudo água, antes da formação da terra habitável, então onde estava a terra? É o que nós veremos agora, irmãos, nesse estudo. Observe bem essa gravura, irmãos. A terra, ela estava na água. Lá em 2 Pedro 3:5, irmãos, vai nos explicar isso aí. Que eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Vou deixar outra tradução aqui, versão internacional. Pois deliberadamente eles se esquecem que pela palavra de Deus os céus já existiam há muito tempo, e que a terra foi formada da água e pela água. No princípio era tudo água, irmão, e a terra foi tirada da água. E a vida estava na água, representa o próprio Senhor Jesus, ele é a própria vida, nele estava a vida. E Deus criou os céus e a terra, irmãos, antes de formar o homem e os animais, assim era a terra. Vamos lá para Ezequiel 28:14, irmãos, que quando Deus criou a terra perfeita, ele colocou o querubim ungido, que diz assim: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que eu foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Tu eras o querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Ele era perfeito, até que se achou iniquidade nele. Em Isaías 14, no versículo 13... Ele era o guarda da terra, ele era o guarda do monte santo de Deus. E ele andava nas terras afogueadas, no meio dos brilhos das pedras, dos diamantes. Que a terra era perfeita e ele também era. Ele era o selo da simetria, uma das mais belas criaturas. E Deus ungiu ele, estabeleceu para guardar a terra. E ele dizia: no teu coração subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado para o reino, nos modos mais profundos do abismo. Quando ele tentou subir, irmão, ser semelhante ao Altíssimo, onde que ele sofreu a queda com a terça parte dos anjos, no qual Jesus está dizendo também neste texto: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Lucas 10, versículo 17. Quando Satanás, irmãos, é precipitado do céu juntamente com todos os seus anjos, ele cai como um relâmpago, como um raio sobre a terra. A terra sofre um impacto tão grande, com fogo, enxofre, raios, trovões, relâmpagos. E a terra submerge novamente, ela afunda sobre as águas, e as águas ficam turvas. A terra, ela fica submersa sobre as águas, e o Espírito de Deus agora paira sobre a face das águas, sobre a face do abismo. E Satanás paira nas regiões celestiais, e é tudo abismo, tudo trevas. Então, no exato momento, irmão, da queda de Satanás e os demônios, juntamente com os raios, os trovões,
Os relâmpagos é onde que forma o lago de fogo, forma uma bola de fogo. E no mesmo momento, irmãos, é formada essa bola de fogo, juntamente com enxofre. De um lado, esta bola de fogo preparada para o diabo e seus anjos. E de outro lado, a terra volta a ficar submersa sobre as águas, só que agora turvas e contaminada. Por isso que lá em Mateus 25, 41, irmãos, que o lago de fogo, ele foi preparado para o diabo e seus anjos no momento da tua queda. Para terminar o nosso estudo, irmãos, que como no princípio criou Deus os céus e a terra já existia desde o princípio, que ela foi tirada das águas, Satanás tomava conta da terra, querubim ungido, e ele caiu. E na sua queda foi aonde que a terra se tornou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Então a terra ficou caótica e submersa. Ela submergiu novamente debaixo das águas, mas agora com as águas mais turvas. Agora passaram milhares de anos, a Bíblia não fala, irmãos, para nós terminarmos. No versículo 9, quando Deus formou tudo de novo, agora a terra habitável, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Aqui Deus chamou a terra novamente, e a terra apareceu, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Aqui Deus fez a terra habitável, formou o homem, os animais e os vegetais. Deus abençoe, irmãos, fique na paz do Senhor Jesus.